Pai, meu pai, por que me desamparaste? Quanta dor para um pai ver seu filho sendo imolado barbaramente e no auge de sua dor e agonia, clamar em alta voz. Eu sempre estive contigo, Pai. Em João capítulo 17, quando ele ora com seus discípulos, ele declara estas palavras: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ao redor, então, todos zombam dele e, em um ato de tortura emocional, vejam só, ele invoca a Deus, ele que disse ser filho de Deus. Vejamos se papai virá salvar seu filho. Outros diziam, salvou tanta gente, vejamos se pode então salvar a si mesmo. Porém, Deus, o Eterno, nunca teve filhos. No Antigo Testamento, Moisés, Abraão, Adão, Jacó, Isaac, Daniel ou Isaías, nenhum, nem mesmo Elias ou Enoque ou Noé. Ninguém foi chamado de filho de Deus, mas ali estava na cruz seu único filho e unigênito do Pai. Agora eu vejo Deus, eu posso visionar, eu tenho uma imagem dele viva em mim. Ele, o amor, e o amor não é um sentimento. Deus é amor. Agora ele está vendo o seu único filho sendo trucidado, moído e esmagado, morrendo em meu lugar para perdoar os meus pecados. Mas eu não compreendia isso, mas quando li isso na minha juventude, deslumbrou em mim essa obra divinal, essa tão grande salvação. Enquanto comiam, Jesus então pegou o pão, deu graças, quebrou e o deu aos seus discípulos, recomendando: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Em seguida tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós. Pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão dos pecados. O amor é o único e supremo Deus. Entrega-lhe o Verbo que se fez carne, o Pai da eternidade. O príncipe da paz, seu único filho, o unigênito do Pai. Deus, o amor, abandonou seu único filho por amor às criaturas que iriam se tornar filhas de Deus. Por amor a ele, se arrependeram de seus pecados e não iriam negligenciar uma tão grande salvação. Providencial. Eu li nas Escrituras Sagradas que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, aquele que pratica a sua palavra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados irmãos, vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados, sermos chamados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo, não conheceu a Deus. Amados, então, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando compreendermos a posição de sermos chamados filhos de Deus, quando você compreender essa chamada divinal, compreender essa obra colossal que Deus fez por nós. Ninguém jamais foi filho de Deus, só Jesus Cristo, mas nele nos tornamos agora, ele sendo primogênito, porque não é mais unigênito, ele se torna o primeiro filho, porque através dele todos que se arrependem e o aceitam se tornam filhos deles. Então agora você precisa entender esse conhecimento de Deus, desse amor, dessa obra redentora. A palavra de Deus diz no livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas o que seria conhecer o Senhor?
seria conhecer essa obra divinal, redentora que Ele faz por nós, quando Ele nos chama para o arrependimento, quando Ele nos chama para nós buscarmos a Ele em santidade. Nós não precisamos ser um compêndio das Escrituras Sagradas. Nós não precisamos conhecer todos os mapas geográficos. Nós não precisamos ser expert na escatologia bíblica, no estudo das últimas coisas. Se há tribulação, se não há tribulação, se há arrebatamento, se há milênio. Eu não preciso mergulhar e saber o dia e a hora que o Senhor vai voltar. Mas eu preciso compreender esse evangelho de simplicidade, de pureza, de ser uma nova criatura, de estar em Cristo Jesus, em conhecer essa obra divinal. Eu não era filho de Deus, eu era uma criatura, Adão era uma criatura, os profetas uma criatura. Ninguém jamais, mas ele se tornou Emanuel. Deus passa, agora está conosco. O Espírito de Deus vinha sobre aqueles homens, entrava dentro deles e saía. A glória desvanecia do rosto de Moisés, simbolizando a presença de Deus. O Senhor, o Eterno, nunca foi Emanuel, mas em Cristo Jesus Ele é o Emanuel, porque nós passamos a ser morada de Deus em espírito. Deus passa a ser agora, a habitar em nossa vida. Nós somos tabernáculos de Deus, filhos de Deus. Oh, meu querido, que tipo de vida devemos ter? Que posicionamento devemos ter diante do mundo? Que todos aqueles que se constituem amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Ah, esse amor de Deus que vem morar e vem fazer parte de mim através do Espírito Santo que me foi dado. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu tenho um novo nascimento. Eu me torno um cidadão do céu. Agora o reino de Deus está dentro de mim. Agora uma fonte de água viva mana do meu interior. Que tipo de vida nós devemos ter? Ora, meus amados, enquanto muitos estão tentando ter conhecimento de tantas coisas, os doutores da lei conheciam as escrituras, eles sabiam muita coisa, eles tinham até a chave da ciência, mas eles não tinham essa pureza, essa leveza de seguir a Cristo. Irmãos, Cristo é o nosso exemplo. Eu fico observando a arrogância de muitos preletores. Pregam com tanta autoridade, com tanta arrogância, com tanta estupidez, com tanta ignorância. Sabe, são arrogantes, somos os santos. E eu fico observando que eles se justificam dizendo que Jesus fez uma zorague, que fez um cipó, que chutou a mesa dos cambistas em um momento de zelo pela casa de Deus. Mas isso não era constante na vida dele. Eu observo esse Jesus Cristo no Sermão das Bem-aventuranças. Como devemos descobrir esse Jesus que disse: deixai vir a mim as criancinhas, a pureza e a santidade. Oh, amados irmãos, vivi muito tempo observando o viver da religiosidade. Aumentar os filactérios dos vestidos. Viver tanto tempo de joelho, orando, em montes, em vigílias. Com tantos dons espirituais, mas quando vem aquela oportunidade de mostrar o fruto do Espírito, de ser simples, puro, verdadeiro, alegre, olhar nos olhos, sentar à mesa e comungar, uma vida leve e suave quando eu vou para o trabalho, sou um bom profissional, procuro dar o meu melhor como se eu estivesse trabalhando para Cristo, eu volto para casa, eu cumpro minha missão ali de pai, de esposo. Oh, meus amados, e à noite eu estou no culto louvando a Deus quando tem reunião e vivo uma vida satisfeito com a minha cadeira, satisfeito com a cama ou com a mesa. Eu me lembro de Elias quando alguém disse uma cama, uma mesa e ali um candeeiro, um tamborete, tudo muito simples, porque Cristo está no centro, tudo se torna um paraíso, mas não. Nós achamos poucos, estamos cheios de conhecimento, de ciência. Paulo chama a falsa ciência. Estamos cheios de templos, cheios de pomposidade, mas estamos sem brilho, sem vida. Temos o nome de que vivemos, mas estamos mortos. Mas é preciso então, de forma salutar, retomar esse evangelho de conhecer a Deus, de temer a Deus, de conhecer a sua obra redentora, expiatória, este novo e vivo caminho, deste tabernáculo que se rasgou o véu de alto a baixo. Que nós possamos compreender a sua aliança, esse sacrifício vicário na cruz do Calvário, para que possamos agora ser a coroa da criação,
ser co-herdeiros de Cristo e herdeiros de Deus. Amados, que nós possamos nos amar mutuamente, vivermos os valores do reino de Deus. Fuja desta falsa religiosidade. Fuja da arrogância da competitividade. Mergulhe no Cristo que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Eu posso ver o olhar de compaixão de Jesus. É aquele que sobre Jerusalém olha e chora e diz: ah, Jerusalém, quantas vezes quis eu, como as galinhas junto aos pintainhos debaixo de suas asas, e eu estar aqui protegendo vocês. Amados, olha para Jesus, amor puro, verdadeiro. Saia dessa competitividade religiosa. Estuda as escrituras paulinas e veja o cotidiano do Evangelho. Como é maravilhoso, como é cheio de graça a palavra de Deus. Oh, como é bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Oh, como é bom meditar em sua palavra de dia e de noite. Mergulha no conhecimento do Senhor. Para mim, não é interessante, eu não quero saber se existe vida em outros planetas, se os ETs estão vindo aí, se há uma invasão alien. Para mim não interessa se houve dinossauros, se Satanás caiu ou subiu. Não importa nada disso. Eu quero apenas o Cristo todo incluso. Eu quero esse Jesus vivo dentro de mim e amá-lo e vivê-lo, porque Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o bendito. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Que você possa compreender a dimensão, a largura, a compreendentude deste amor, a dimensão, a altura, a largura, que você possa compreender o quanto é maravilhoso estar em Cristo Jesus e no Evangelho verdadeiro, não no Evangelho anátema do marketing, da musicalidade vazia. Meu Deus, nessas festividades, nesses congressos, nessas vidas de marketing, de dinheiro, que nós possamos estar em Jesus. Oh, meu amado, nenhuma condenação há para quem está em Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço.